Que Deus vos abençoe. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, versículo 16. Versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. E também, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Também 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendam primeiramente isso, que toda e qualquer e cada parte da Escritura não pode tornar-se passível de interpretação própria de cada um. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. E a tradução também nessa Bíblia fala, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Vamos orar? Senhor Deus, abençoe esse estudo, esse momento da sua palavra. Rogamos as tuas bênçãos, a tua inspiração. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos falar um pouquinho nessa tarde sobre a interpretação, a verdadeira interpretação da Bíblia Sagrada. Hoje nós vemos muita confusão sobre isso. Muita confusão. Por quê? Porque as pessoas elas tentam interpretar a palavra de Deus, mas como nós lemos aqui em 2 Pedro 2,20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não é de particular interpretação. As pessoas não podem interpretar segundo o entendimento delas. Porque duas pessoas, dois seres, são diferentes, cada um é diferente do outro. Se você tem duas pessoas, tem duas ideias, dois entendimentos do mesmo assunto. Você pode pegar duas pessoas, dois teólogos intelectuais, inteligentes, santo, puro, mas quando você colocar os dois ali para interpretar algum texto da Escritura Sagrada, cada um vai ter um entendimento diferente do outro. E nós vemos aqui que isto é proibido por Deus, a pessoa interpretar a Escritura segundo seu próprio entendimento. Porque senão Deus também estaria confiando a sua palavra ao intelecto do ser humano. Então, por isso Deus proibiu isto. Agora, se Deus proibiu isto, as pessoas interpretarem a palavra de Deus segundo o seu bel prazer, então Deus teria que ter um canal para trazer a sua palavra, a sua revelação. Agora, nós vemos aqui duas traduções diferentes aqui, onde eu li agora mesmo sobre 2 Pedro 2,20. A primeira tradução que eu li, eu encontrei isso na internet, eu não sei qual que é, mas diz que é o mais original que tem, né? do grego, tirado do grego, que quer dizer que se entende assim: entendam primeiramente isso, que toda e qualquer e cada parte da Escritura
não pode tornar-te passivo de interpretação própria de cada um. Essa diz que é a mais original que tem. E a outra, essa uma aqui que nós vemos aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia de escritura é de particular interpretação. Muitas pessoas falam que a confusão que temos hoje é por causa da tradução. Se nós tivéssemos uma tradução mais original, não teríamos esses problemas. Mas isso é um engano. Por quê? Porque se nós formos lá no passado e vermos, essa confusão de interpretação já existia no começo do cristianismo, há 2000 anos atrás. Olha lá a confusão com Ário, acerca da divindade de Jesus Cristo. Né? Então, não é questão de ter uma nova tradução melhor, não é isso que nós precisamos. Não é isto. Mas sim, nós precisamos do quê? De compreendermos qual que é o canal que Deus traz a sua revelação. A sua revelação. Porque olha a confusão que há no mundo hoje. Os evangélicos, né, todos separados, cheios de denominações. Cada um interpreta a palavra da sua maneira. Cada um deles. Você vai falar com eles sobre o batismo, por exemplo. Né? Uns falam que o batismo é por aspersão, jogando água na cabeça da pessoa. Outros falam que é por imersão. E vão na escritura aqui, né? E tem seu entendimento. Eles entendem daquela forma. Uns falam que pode batizar criancinha, outros vêm e falam, não, tem que crer. É lógico, tem que crer também. Eu vejo assim também, né? Assim na escritura sagrada. Né? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Quem crer for batizado, então é lógico, a pessoa tem que crer. Jesus batizou com 30 anos, mas tem pessoa que olha aqui e entende diferente disto. Aí eles olham também mulher. Mulher pode pregar ou não? Uns vão falar, não pode pregar. Porque Paulo falou em 2 Timóteo 2, 9 que não pode. E também em 1 Coríntios 14, 34 que não pode. Outros vêm e leem ali alguma escritura e falam, não, pode ser por causa disso, daquilo outro. E é muita divergência doutrinária que existe. Muita divergência. Também é por a predestinação também. E é muita doutrina. Se for olhar a divisão que existe, a confusão que existe, a predestinação. Ela é bíblica ou não é? Uns falam não, outros grupos falam sim. Né? Também sobre o sábado, devemos guardar o sábado ou não. Uns falam vamos guardar. Eles olham aqui e pelo entendimento deles, nas escrituras, né? Usando o seu intelecto, usando o seu intelecto, o seu entendimento, eles falam assim, temos que guardar o sábado. Mas qual que é, na verdade, o verdadeiro canal por onde Deus traz a interpretação certa da sua palavra? Qual que é o canal? Os católicos falam que só eles têm essa autoridade de interpretar a palavra de Deus. Os católicos mantém, né, esse pensamento, esse orgulho, né, que só eles têm o direito de interpretar a palavra de Deus. Por causa do quê? Por causa de uma interpretação errada, né, que eles já têm, que eles escolhem, que eles pegam para eles. Que é por causa dessa escritura de Mateus 16. Mateus 16. Versículo 13, né? Eles leem aqui, Mateus 16, do 13 ao 20, né? E interpretando aqui da forma que eles interpretam, eles acham que Pedro foi o primeiro Papa. E eles vêm com aquela mentira que Pedro morreu em Roma. A história não fala nada de Pedro ir para Roma. Pedro nunca foi para Roma, mas eles, para manterem esse fundamento deles, né, que é talvez o mais, não sei qual que é o mais forte, deve ser isso, porque para enganar tantos milhões de pessoas com a mentira, com toda a mentira que ela tem, né? Porque a Igreja Católica Romana, na verdade, é a maior forma, a maior religião espírita que há no mundo todo. Falar com os mortos. Você vai lá no templo deles, eles estão lá.
São Pedro, rogai por nós. Santo fulano, rogai por nós. Fazendo dessas pessoas mortas intercessoras. E fala até que eles fazem milagres em suas igrejas. Como que pode pessoas mortas fazer milagre ou interceder por nós? Pessoas que já morreram. Sendo que a Bíblia proíbe falar com os mortos. Você vai lá em Deuteronômio 18, ali fala que condena falar com os mortos. Deus condena falar com os mortos. Você vai lá em Hebreus 9 também fala, né? Que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois o julgamento. Então esse pensamento espírita é totalmente anti-palavra, anti-bíblico. Mas então você vê a confusão doutrinária que há em cada grupo. Você pode olhar ali e você vê tantas confusões. Mas por que isso? Porque eles creem na teologia. Né? O homem estuda, e as pessoas que estão ali que não estudam, que são apenas membros ali, que são o laico, eles creem naquela coisa de... Porque estudaram 5 anos, 10 anos de seminário, então eles ficam ali, confiam naquilo como se não tivesse importância aquilo. Né? Como se eles pudessem descrer da palavra de Deus, que seriam salvos a si mesmo. Mas você lendo Mateus 4:4, Jesus fala ali bem claro, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, 100% da palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a pessoa não vai viver apenas com 90% da palavra. Ah, não, mas não tem problema algumas coisas da palavra, isso aí não quer dizer nada, são uso e costume ou outras coisas mais. Ou seja, eles inventam um punhado de coisa para tirar, né, a mente da pessoa de toda a palavra. Satanás fez assim com Eva também. Satanás foi o primeiro intérprete da palavra de Deus, foi o primeiro a dar uma interpretação da palavra de Deus. Chegou em Eva e falou para Eva: Eva, Deus disse, de comer dessa árvore, certamente morrereis. Mas Eva, se comer, certamente não morrereis. A serpente falou para Eva, a Satanás falou para Eva. Colocou somente um não ali. Um não. E olha o mundo hoje, a situação que o mundo está hoje. Por causa de um não, uma coisa. O diabo não negou a palavra completa. O diabo apenas torceu ali um pontinho de nada ali. E aquilo matou Eva e matou o mundo todo. Sempre que você vê hoje na terra uma ambulância levando um doente, né, com a sirene ligada ali, né, o culpado foi uma mulher descrente de uma palavrinha de Deus. Toda a morte, crianças que nascem doentes hoje, as mortes infantis, as mortes, né, que você vê na terra, os cemitérios, as doenças, foi por causa do quê? De uma mulher descrer, de uma palavrinha da palavra de Deus. Agora veja essas igrejas com toda a sua interpretações, cada uma diferente da outra. Ou seja, você vê que é Satanás, é o diabo torcendo ali para enganar as pessoas. Para enganar as pessoas. Mas a palavra de Deus diz em Mateus 24:24. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, com grandes sinais e maravilhas. Se possível fora, enganaria até os eleitos, até os escolhidos seriam enganados. Se possível fosse. Mas não é possível enganar os eleitos. Os eleitos não é possível enganar. Por quê? Porque eles vão ficar com o que está escrito. Porque Paulo falou, examinai tudo e retende o bem. Examinai tudo e retende o bem. O diabo não quer que as pessoas escutem essas verdades. Ele não quer. O trabalho dele é fazer com que a pessoa não ouça a palavra de Deus. Né? É por isso que a igreja fala, né? Não vai então à igreja, não escuta outra pessoa. Né? Os grupos da mensagem também estão dessa maneira. Não fala com fulano. Se falar com eles, não entra em doutrina com eles. Né? Olha só, não entra em doutrinas com eles. Não fala em doutrinas com eles. Tem irmão hoje que você chega em casa dele e fala para você, irmão, entra aqui, mas deixa a doutrina lá fora. Não quero falar sobre doutrina aqui em casa. Por que isso? Porque Satanás sabe que a fé vem pelo ouvir. E ouvir da palavra de Deus. Por isso que o diabo quer fazer as pessoas não ouvirem a palavra de Deus. Não ouvirem, né? Quando Jesus esteve aqui foi a mesma coisa. Quem escutar Jesus será expulso da sinagoga. Será excomungado da sinagoga. Mas Paulo veio e fala diferente. Examinai tudo, retende o bem. Ali mesmo no Velho Testamento, quando Moisés viu aquela luz falar com ele, Moisés,
Se ele não tivesse parado para ouvir a voz, ele nunca saberia que voz que era aquela. Mas ele parou, ouviu aquela voz, e a voz falou para ele: eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e eu prometi para Abraão de vir e libertar meu povo do Egito com mão forte. Então Moisés compreendeu que era a palavra de Deus. Então, para você ouvir a palavra de Deus, para você entender, para você crer, você tem que primeiro ouvir aquilo, examinar aquilo, para ver se é ou não é a palavra de Deus. Ouvir, você tem que ouvir, reconhecer primeiro, depois você reconheceu, né? Você foi na palavra e enquadrou, alinhou com 100% da palavra de Deus. Então você vê que realmente, de Gênesis a Apocalipse, aquilo enquadrou com a palavra de Deus. Então agora sim, agora você vai crer nela, você vai viver ela, porque ouviu, né, compreendeu, aceitou, reconheceu, agora você vai, né, trabalhar, agir, viver por ela, dar sua vida por essa verdade, que tanto, né, Deus sofreu para nos trazer essa verdade. Mas o nosso assunto é isso, qual que é a verdadeira interpretação, como que vem essa verdadeira interpretação, revelação da palavra de Deus para nós. Porque tirar uma palavra ou colocar uma é morte, é queda total, é apostasia. Uma pequena doutrina, não precisa ser várias, não. Uma pequena doutrina é queda total. Então não podemos ficar, não, para mim tanto faz. Qualquer doutrina para mim está bom. Não, temos que examinar cada doutrina, cada ensinamento. Porque uma doutrina errada nos levará para o inferno. Paulo chegou a falar isso em Gálatas 1:8-9, fala isso. Ainda que eu mesmo, ou um anjo vier do céu e trazer um outro evangelho, além desse que eu vos tenho ensinado, que seja anátema, amaldiçoado. Seja anátema, amaldiçoado. Paulo falou isso. Como nós podemos dizer então que, Paulo, ele não falou a palavra de Deus, né? Igual eu encontrei com o irmãozinho outro dia, falou para mim, Paulo falou, minha palavra não é de Deus. Olha só, quer separar o que era de Deus de Paulo e o que não era de Deus, né? Mas Paulo nunca fez esse tipo de separação do que era de Deus e do que não era de Deus, né? A não ser ali em primeiro, vou falar isso porque eu sei que as pessoas não conseguem entender, então a gente tem que realmente falar tudo para a pessoa entender o capital que a gente está querendo dizer. Vou dizer o seguinte, que em 1 Coríntios, realmente ali, em 1 Coríntios 7, Paulo chega a dizer mesmo, em 1 Coríntios 7, no versículo 12, mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente habitar com ele, não a deixe, né? E também no 25 também, 7:25 ele fala, ora, quanto às virgens, não tem mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer, o meu conselho, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel, para dar esse conselho. Tudo bem, a pessoa pode falar, não, mas tem coisa que é de Deus e tem coisa que o conselho de Paulo não é de Deus. Mas espera aí, você não pode, né, isolar, porque lá na frente, lá, em Coríntios 14, 34, 35, 36, olha o que Paulo fala. Coríntios 14, 34, 35, 36, 37. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente e é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Escritura dura, isso aqui, né? Pesada, né? Doeu, né? Mas chegou seu coração, mas chegou? Sabe o que Paulo falou aqui? Os teólogos veem e falam o quê? Não, ali foi só para aquele tempo, é uma coisa cultura ali da época. Só falou para a igreja de Corinto, não é para nós hoje não, né? Como se a palavra de Deus fosse apenas cultura para aquela época, não para nós, né? Que absurdo, e o povo é tão sério que acredita nesse teólogo, nessas igrejas, falando que é apenas uso e costume daquela época. Que não é para nós hoje não é para nós, é só para eles, Deus não vai condenar nós por causa disso não, o mesmo intérprete de Eva, né? Mas voltando ao nosso assunto, sobre o que Paulo ensinou, se era de Deus ou se tinha coisa dele ali no meio também, né? Ele fala aqui no versículo 36 do capítulo 14,
Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Mas reconheça que as coisas que eu vos ensino, que eu vos escrevo, são mandamentos do Senhor. Então Paulo aqui não fez distinção, não. Tem coisa minha que não é do Senhor, mas tem... Não, aqui ele falou, né? Reconheça que aquilo que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Ou seja, para nós, para o cristão, o que Paulo ensinou, tudo é do Senhor, é mandamento de Deus para nós. Né? Porque Paulo chegou até a coluna de fogo sobre ele, os sinais, a vindicação de Deus sobre esse homem, a ponto de Deus dar para ele esse evangelho maravilhoso para pregar. Como que pode alguém chegar e falar, não, aquilo sim, isso não, isso é de Deus, aquilo não é de Deus? Para nós, toda a palavra de Deus é inspirada. Tudo para nós é inspirado, é mandamento do Senhor. E Paulo falou isso. Se vier um anjo ensinar outra coisa, não importa quem seja. Se não é um evangelho diferente disso que eu tenho ensinado, seja anátema, amaldiçoado. Então você vê todas essas igrejas hoje, essas igrejas evangélicas hoje, e católicas também, que nós vamos chegar agora aqui, estão tudo amaldiçoados, tudo falso. Porque não ensina isso que Paulo ensinou. Não ensina essas verdades que Paulo ensinou. Paulo fala em Coríntios 11 ali que a mulher não pode cortar o cabelo, porque é indecente que a mulher corte o cabelo. Isso é duro, é forte, mas é isso que Paulo ensinou, que a mulher corta o cabelo está desonrando a sua cabeça, o seu marido. É um homem desonrado. É um homem desonrado. Né? Falando que a mulher, que o homem é o cabeça da mulher. E que ela jamais pode cortar o cabelo, porque o cabelo dela é o sinal que ela é submissa ao seu marido. Isso é forte, né? Isso é forte. Mas é o que Paulo falou, né? Um homem ali que permite essa coisa, que a mulher corta o cabelo. Aqui uma desonra para ele. Uma desonra, mas esse povo, essas igrejas quer ensinar essas coisas, não quer, porque esse ensinamento não dá dinheiro, né? Eles querem dinheiro, quer pessoas ali no grupo deles, pessoas que podem viver qualquer tipo de vida. Mas não importa, né? Deus tem o seu caminho para interpretar a sua palavra. A sua palavra. Mas não tem problema, uma coisinha ou outra, não tem problema. Apocalipse 22, né? 22, 18. Logo que fala Apocalipse 22, 18. 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Apenas uma coisinha, pronto, né? A pessoa já vai estar completamente, né? Não vai entrar na cidade santa. Aquele que tirar uma coisa, as bênçãos serão tiradas dele. Aquele que quer acrescentar qualquer doutrina, né, será tirada dele as bênçãos sobre ele. Né, sobre ele. Agora, gente, a palavra de Deus não é de particular interpretação. Porque olha a confusão que está dando sobre a divindade, por exemplo. A divindade. Cada um fala uma coisa. Deus é 3 pessoas. Outro fala que Deus é 2. Outro fala que Deus é uma pessoa somente. 3 pessoas é paganismo, 2 pessoas é paganismo. Um Deus somente. Um Deus somente. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E os magos, quando vieram, adoraram o Filho ali. Deram para ele incenso, ouro e mirra, adoraram o Filho. E quando Deus coloca na terra, no mundo, o primogênito, o unigênito, ali em Hebreus 1, ali Deus fala que todos os anjos o adorem. Olha só para você ver. Por isso que tem que ter um canal para vir a revelação. Por que isso? Porque um canal para vir a revelação. Porque para as pessoas não ficarem confundidas. Por que as pessoas ficam confundidas? Por que será? Porque elas querem acreditar em homens, querem acreditar em igreja, em interpretações. E os homens vêm e falam, não, nós estamos seguindo Jesus.
Nós estamos indo para Jesus, nós estamos seguindo Jesus, todos falam que estão seguindo Jesus. Toda a igreja que você for vai falar a mesma coisa. Estamos seguindo Jesus, para nós é só Jesus, só Jesus, só Jesus. Né? Mas quando chega realmente na palavra de Deus, né? Quando chega realmente na palavra de Deus, o que acontece? Né? Elas cambaleiam, elas não conseguem realmente, né, crer na palavra de Deus. Como está em 1 Samuel 28, né? 1 Samuel 28 fala ali que Samuel falou com Saul. Olha só que coisa interessante aqui, né? Samuel falando com Saul. E Samuel já estava morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores, e ajuntaram seus filisteus, e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, estremeceu muito o seu coração. E perguntou a Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profeta. Ou seja, Deus não falou com Saul de maneira nenhuma. Então o que foi que ele fez? Ele desobedeceu a Deus e foi consultar uma feiticeira. Mas é proibido falar com os mortos. Mas nós vemos aqui, quando Deus proibiu isso, é porque tem uma forma de falar. Olha aqui, no Velho Testamento tinha uma forma. É claro que depois que Cristo morreu, a Bíblia fala que ele levou ao alto o cativo e o cativeiro. Ele transportou, né, os salvos para outra dimensão, para outro lugar, para os altos, muito alto, ao ponto de os feiticeiros não conseguirem mais falar com eles. Mas olha aqui, esses grupos não conseguem crer nem nisso aqui, né, tão claro que está aqui. Olha aqui, você vê. Então disse Saul aos seus criados: busquem-me uma mulher que tem o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas e foi a ele com 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armam um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou: Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra, que ela é pagã, e viu deuses. E disse-lhe: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo o homem ancião, e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e prostrou-se. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e tem feito teu inimigo? A Bíblia falou que era Samuel aqui. Era Samuel. E tudo que Samuel falou para ele, que você vai ver que aconteceu no outro dia. Samuel ainda era profeta, estava com a capa de profeta. Né? Então as pessoas não conseguem entender isso aqui e falam que era um demônio. Mas a Bíblia fala que é Samuel. Era Samuel. É porque naqueles dias lá, o sangue de touro e de bode não podia transportar um salvo para além, para as alturas. Então ficavam ali, perto ali, né? Como você vê isso lá na história do rico lá e de Lázaro, do mendigo ali. Mas depois que Cristo morreu e o sangue foi efetivo, tirou todo o pecado. Porque o sangue dos animais não tirava o pecado, só cobria. O sangue de Cristo tirou todo o pecado, separou para sempre o pecado daqueles que se arrependem. Então eles subiram
né, para um lugar que hoje já não tem mais como conversar, mas ninguém consegue mais, nenhum médico consegue mais conversar com o salvo que partiu para o Senhor.